Olá, Alexandre Dumas, aqui é o professor Willer e hoje a gente faz o nosso quarto encontro com a aula de História. Nós vamos trabalhar hoje, na verdade, nós não vamos fazer um assunto novo, nós vamos fazer uma revisão do capítulo 5, que hoje eu tenho uma proposta para vocês, um desafio para vocês diferente. Nós estudamos na última aula o capítulo 5, Reforma Protestante, e hoje a gente vai revisar esse assunto. Por quê? Logo após a aula, eu vou deixar aqui um link onde eu quero que vocês assistam um filme sobre... O filme é Martinho Lutero. E o filme ele vai retratar mais ou menos o que se passou lá na Idade Média, o assunto que nós estudamos e que nós vamos rever hoje, sobre esse processo da Reforma Protestante, a Contra-Reforma. Então, a partir dos dados históricos, se montou esse filme. O filme é muito fantástico, muito gostoso de assistir, muito interativo. E vocês vão assistir esse filme. Após assistir o filme, vocês vão ter a tarefa de fazer um resumo sobre o filme, ok? Vão fazer um resumo abordando as principais trechos que vocês entenderam, as partes mais importantes. E na semana que vem eu vou estar passando uma atividade sobre esse filme, especificamente sobre as cenas do filme. Então, convido vocês a assistirem. E de antemão, eu quero deixar para vocês a atividade do livro. Vocês vão pegar o livro de História, no capítulo 5, página 108 e página 109. Vai responder no caderno. Eu quero que vocês façam também a atividade do capítulo 4, que foi do assunto Renascimento, a página 92 e a página 93. Vocês vão também responder no livro. Então fiquem atentos que a gente vai fazer uma revisão, e a revisão de hoje ela vai revisar o capítulo 1 do livro, o capítulo 2, capítulo 1 que foi a formação dos Estados Nacionais, o capítulo 2 que falou sobre as grandes navegações marítimas, o capítulo 3 que é a gente não vai abordar, mas o 4 que é o Renascimento, e hoje que é a Reforma Religiosa. Então, já deixei para vocês qual vai ser a missão de vocês hoje, então vem com a gente. Primeiro, revisando. Reforma Protestante. O que é que a gente entendeu na última aula ou abordou na última aula sobre esse assunto? Um movimento de reformas religiosas que ocorreu na Europa no século XVI e representou a divisão católica do Ocidente. Por que do Ocidente? Porque a localização em que os países da Europa estavam naquele momento, como a Alemanha, a França, é na parte ocidental da Europa. E daí a gente vai ver que vai se formar a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica do Oriente. A gente vai ver essas diferenças. Então, primeiro aspecto a compreender é justamente esse. A reforma religiosa como esse processo de rompimento. Os protestantes, a gente viu que eram as próprias pessoas de dentro da igreja, nesse caso Martinho Lutero com essa iniciativa, que vai questionar algumas coisas da igreja. Então a gente abordando aqui. A reforma no século XVI, a Igreja Católica se mostrava completamente distante dos ideais da cristandade. Então, sempre lembrando que a reforma protestante ela vai questionar a prática das doutrinas da Igreja que não estava sendo exercida de forma correta pelos seus padres, bispos e arcebispos. Então, protestante não era contra, de fato, a instituição, mas pelo não cumprimento das normas como deveriam ser. Por isso a gente estava aqui, estava distante dos ideais do cristianismo. A prática da simonia, que era a compra de cargos. Então, muitos nobres naquela época, como a Igreja Católica era a instituição mais poderosa, importante, muitos nobres queriam que seus filhos se tornassem padres ou bispos. E para isso, quem tinha dinheiro pagava para o filho virar um padre. Porque sendo padre, essa pessoa ia poder influenciar aquela região. Já que a Igreja Católica ela tinha uma extrema representatividade, não só na questão religiosa, mas tinha influência política. Além disso, a gente vê aqui, grande parte dos seus membros estavam na igreja por outros interesses. Então, para aí a gente vê que muitos homens se tornavam padres a partir da compra desse cargo, não por uma questão religiosa, mas para poder se envolver também nas questões políticas da época. Outro aspecto que a gente vê aqui, a nova realidade no final da Idade Média criou-se um clima de questionamentos que possibilitou essa reforma.
entre os principais acontecimentos a gente estudou que foi o renascimento comercial. Então a gente viu que naquele processo, no final da Idade Média, houve o ressurgimento das cidades, houve o ressurgimento das escolas, universidades, a reativação do comércio, ao mesmo tempo as escolas, e nesse momento vai possibilitar o contato com outros povos. O surgimento da burguesia, a gente viu que a burguesia é os donos das empresas, os donos do comércio, os banqueiros que vão surgir, todo mundo nessa época. Ao mesmo tempo, você tem também as grandes navegações. A gente viu que as grandes navegações foram as descobertas, como a descoberta aqui do Brasil, que a gente viu que era a América Portuguesa, né, de toda a parte da América, o contato com regiões da África, da Ásia. Isso possibilitou interação, conhecimento de novas culturas e a chegada de riquezas nessa região. Ao mesmo tempo, a invenção da imprensa. A imprensa era todo tipo de comunicação da época. Só que quem era responsável pela imprensa da época era a Igreja Católica. Então só podia escrever tudo que aqui descreveu, que a Igreja Católica aprovasse. E nesse momento a imprensa terminou ficando um pouco mais livre. E aí são pontos importantes que vai possibilitar todo esse sistema de reforma, e a gente vai ver aqui agora. Então, o renascimento cultural, a gente viu também, foi o penúltimo assunto, rompeu com os padrões do teocentrismo. O renascimento, ele veio trazendo o antropocentrismo, ou seja, homem, centrismo, o homem no centro de tudo. Então, para os renascentistas, o homem deveria pensar a sua realidade, questionar a sua realidade, não seguir o teocentrismo. O teocentrismo era a ideia de que tudo perpassava pela ideia do divino, ou seja, Deus era responsável por tudo. O Renascimento ele afirmou que o ser humano ele era responsável pelos seus atos. E o Renascimento ele era a favor que a igreja cuidasse das questões religiosas. E o que era a questão política era do próprio homem. E a ciência relacionada ao próprio homem. Por isso a gente tem aqui, o ser humano foi elevado a uma condição suprema e se tornou o centro da cultura humanista que tinha como base o antropocentrismo. Então, quando a gente fala que a imprensa, os questionamentos contribuiu para a reforma protestante, é justamente isso. Essas ideias do Renascimento vai favorecer a reforma protestante. Veja que são eventos que estão inteiramente interligados. Outro ponto aqui. No século XVI, a igreja também ela acelerou a vida de indulgências. Então, como forma de arrecadar dinheiro, foi o que a gente estudou na última aula, que a igreja estava vendendo um perdão. Então, naquela época, as pessoas tinham que solicitar, vamos dizer assim, pedir perdão pelos pecados e tinha que se dirigir a um membro da Igreja Católica. Então, a partir daí, nessa época, membros da Igreja Católica, imagine você sentia que tinha pecado, você tinha que pagar. Agora eu fico imaginando aquelas pessoas que não tinham dinheiro, né? Iam morrer cheio de pecados, sem a salvação. Então, essa aí foi uma das críticas feitas por Martinho Lutero. Vê que a salvação nessa época era muito cara. Em 1517, o Papa Leão ofereceu indulgência para aqueles que dessem esmola para reconstruir a Basílica de São Pedro em Roma. Então, essa aqui é uma imagem atual da Basílica de São Pedro, é aonde fica o Papa. Para essa catedral, esse prédio, esse monumento, essa basílica ser construída, foi perdão pra caramba que foi vendido, foi dado muito perdão, ou seja, dado não, vendido. As pessoas pagavam para ser salvas, para que Deus perdoasse. Então veja que mentalidade, né? Então Martinho Lutero ele vai justamente questionar isso. Aqui a gente tem uma imagem da época, né? Um desenho de Martinho Lutero. Foi um monge católico que questionou a vinda de indulgências. Assim, em 1917, pregou na porta da igreja as 95 teses propondo mudanças na Igreja Católica. Veja que a ideia de Martinho Lutero não era fundar uma outra religião, não era ser contra a Igreja Católica, e sim uma mudança desses dogmas. Então, entre as suas principais críticas estava a vinda da indulgência, o celibato, que era o casamento de padres, e o culto ao santo e à Virgem Maria. Porque, segundo a própria Bíblia, diz lá, né? Não adorar as imagens, santos, esculturas.
Então, nessa época, Martinho Lutero, ele entendia que a igreja estava fugindo das suas doutrinas, fazendo as práticas erradas. Então, a gente revisando aqui também, vocês vão assistir essa imagem aqui, a imagem do filme Martinho Lutero. Então, na concepção de Lutero, só quem dá o perdão era Deus, e a fé é o grande caminho de salvação. Então, ninguém precisa pagar para receber, esse perdão. Daí, a gente vai ter aí, né? Os escritores de Lutero rapidamente propagaram a igreja, a igreja hesitou logo em punir. Então, quem eram esses poderosos que protegeram Martinho Lutero? Os príncipes alemães. Os príncipes e todo mundo tinham que pagar muitos impostos à igreja. A igreja possuía muitas terras. Então, esses príncipes, protegendo Martinho Lutero, o que acontecia? Não precisava mais pagar imposto à igreja, rompia também com a igreja. O que é que eles queriam? Lógico, as terras da igreja e também na tentativa de não pagar impostos à igreja. A burguesia apoiou Lutero. Sim, porque a burguesia, os comerciantes? Porque a igreja dizia que aquela pessoa que quisesse ficar rico, isso era ganância, era pecado, a usura. Então, os burgueses eram comerciantes, e eram comerciantes com o objetivo de ficarem ricos através da acumulação de dinheiro. Então, acumular dinheiro era pecado, não era o ideal permanecer dentro da igreja católica. Então, a burguesia também vai apoiar Martinho Lutero. Outro ponto que a gente poderia chamar a atenção aqui são os princípios da igreja luterana. Então, a igreja luterana é de Martinho Lutero. Para ele aqui, a salvação era alcançada unicamente pela fé e pelas boas obras. A Bíblia era a única fonte de salvação a ser interpretada. Só existem 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Ele recusava a autoridade do Papa e o culto aos santos e à Virgem Maria. Tem pessoas que acreditam que até hoje que o Papa ele tem poderes sobrenaturais. Tanto que muitas pessoas levam seus filhos doentes quando o Papa está passando, para que o Papa coloque a mão na cabeça. E aí Deus possibilitar a cura, ou prosperidade, ou perdão dos pecados. Isso ainda acontece muito hoje. Então, o conflito só foi encerrado em Habsburgo em 1555. A partir desse momento, os príncipes poderiam escolher qual religião assumir. Então, por exemplo, na Alemanha e em alguns países da Europa, a gente vai ter como religião a religião protestante, a religião luterana. Outro ponto que eu queria trazer é esse aqui, né? Além de Lutero, outros movimentos surgiram, como o calvinismo na Suíça e o anglicanismo na Inglaterra. Eu quero trazer só essas 2 características. Aqui eu vou deixar para vocês o link do filme. O filme é Lutero. Dê uma pausa, anote aí e coloque lá no Google. Você pode assistir no YouTube esse filme. O filme é esse aqui, a capa do filme é esse. E vocês vão fazer o resumo sobre o filme. Então, uma outra religião que vai surgir é de Calvino. Calvino ele tinha como doutrina, tem como principal temática, a chamada predestinação. A ideia dele era que o ser humano ele foi criado por Deus com um destino traçado, ou seja, condenação ou salvação. Que algumas pessoas já nasceram para ser salvas e outras não. E aquela pessoa que normalmente cometia um delito, porque é aquela pessoa que já estava destinada ao fracasso, eram os perdidos na sociedade. Essa doutrina será defendida amplamente pelos burgueses, pois essa nova religião pregava-se como mais privilegiada, que uma pessoa fosse, mais ela estaria no caminho da salvação. Ou seja, quanto mais rico, de boa educação fosse, significava que essa pessoa estaria salva. Então, várias doutrinas vão surgir daí a gente entende as várias religiões cristãs que a gente tem hoje. Vocês vão perceber também o anglicanismo. O anglicanismo também é uma religião protestante, ela vai surgir na Inglaterra. O rei da Inglaterra, ele decidiu, conta a história, que ele decidiu se divorciar da esposa. A esposa não conseguia dar filhos a ele, né? Não estava contente com a esposa. E aí aconteceu que ele tentou se divorciar. Mas pelo cristianismo, o divórcio só ocorre quando ou o marido ou a esposa morre, ou quando um trai o outro. Nesse caso, como a igreja não aceitou o pedido de divórcio, o rei da Inglaterra rompeu com a igreja e fundou a religião protestante, o anglicanismo.
e ele passou a ser o próprio líder da religião. Ele se casou com mais 2 mulheres e ele passou a ser o próprio líder. Assim como o Papa, ele é o líder da Igreja Católica, nesse momento o rei da Inglaterra passou a ser o líder religioso também. Então é um dos destaques dessa reforma religiosa, ok? A gente viu também que a Contra-Reforma foi a reação da Igreja Católica para conter esses protestantes. Então, qual era o objetivo? Como a Igreja estava perdendo muitos membros, devido às novas teorias cristãs que surgiram, então ela vai tomar algumas medidas. Que medidas foram essas? Uma foi a vinda de indulgência deveria ser evitada, a criação de seminários, que era abrir universidades para a formação de padres, a criação também, a Inquisição e o Tribunal do Santo Ofício, que era um tribunal de justiça para punir todos aqueles que renegassem a fé católica, também a Companhia de Jesus, que eram os jesuítas responsáveis pela pregação, e a criação do catecismo. Então, eu não sei quem é católico hoje, sabe que faz, dia de domingo, aos domingos, fazem o catecismo, né? Domingo ou no final de semana, que é aprender algumas doutrinas da Igreja Católica, para aqueles que são católicos. Então, essa Contra-Reforma teve como principal objetivo isso aí, combater. O que eu quero que vocês percebam é que, por exemplo, na Inglaterra, quando a gente falou da formação dos Estados Nacionais, a gente viu que os primeiros governantes da Europa foram os reis, que tinham poder absoluto. Então veja que o rei da Inglaterra usou do seu poder absoluto para se tornar um líder religioso. Ao mesmo tempo, a gente vê a presença do Renascimento, aonde pessoas da própria igreja vão questionar a fé. E você vê também essa relação com as navegações marítimas. A Companhia de Jesus, que foi criada, os jesuítas, a ideia de formar padres, era fazer o cumprimento do que a Bíblia fala, né? Levar o Evangelho por todo mundo. Então a própria Igreja Católica ela vai estar presente, esteve presente e financiou algumas navegações marítimas. Porque o objetivo dos reis era conseguir riquezas, mas da igreja era levar o Evangelho e, claro, em meio a isso, garantir também riquezas. Então, a gente fez essa revisão hoje e eu quero que vocês, mais uma vez eu vou voltar aqui, visite esse link aqui e assista o filme e faça o resumo sobre a reforma protestante. O que você entendeu? Tente linkar o assunto estudado com o filme. A gente se encontra, faça atividades, fique em casa e aquele abraço.